Em que consiste a promessa do descanso? Nosso versículo inicial se encontra na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 1, verso 20, nova versão internacional. Pois, quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas tem em Cristo sim. Por isso, por meio dele, o amém é pronunciado por nós para a glória de Deus. Que maravilha, glória a Deus, né? Igreja gloriosa, povo abençoado, santos do Senhor, mais que vencedores em Cristo, selados com o Santíssimo Espírito prometido por Deus, igreja perfeita, sem ruga, sem mácula, povo santo do Senhor. Meus amados, hoje vamos continuar o nosso raciocínio, né? Que nós iniciamos na semana passada. Na semana passada nós falamos do 7º dia, do Shabat verdadeiro, do sábado verdadeiro, né? Nós estudamos ali que o nosso sábado é Cristo, o nosso sábado é a graça de Deus. E nós já vivemos no tempo da graça eterna, graça já totalmente estabelecida. Entendemos então que o descanso já está à disposição. Aquele descanso que Deus havia prometido lá para o povo de Israel. Quem está vivendo esse descanso agora somos nós, o verdadeiro Israel. Porque sabemos pela revelação do Evangelho que o verdadeiro Israel, a verdadeira Jerusalém, é a de cima, ou seja, é a espiritual. É aquela Jerusalém que não tem relação com etnias humanas, que não é conhecida segundo a carne. Não é o que a palavra diz? A ninguém conhecemos segundo a carne. Por que Paulo falou isso? Porque havia esse entendimento de que deveria ter uma divisão de etnias, né? Então havia os judeus e do outro lado os chamados gentios, os demais povos que não eram judeus, não eram hebreus. Então havia essa divisão carnal, onde os escolhidos de Deus eram apenas os de origem israelita. Só que veja, o Evangelho trouxe um outro raciocínio e uma outra revelação, na verdade. Porque o Evangelho nos revelou que o verdadeiro povo de Deus era o povo escolhido espiritualmente antes da fundação do mundo. Ou seja, não havia nascido ninguém ainda do ponto de vista da carne, porque não havia criação, não havia nada ainda, e o Senhor já havia elegido o seu povo. Vocês perceberam? Então a eleição acaba que ela não tem relação com a carne. Ela teve, num primeiro momento, lá no Antigo Pacto, devido às promessas de Deus para Abraão, para o seu povo, etc. Tá bom? Só que veja, na verdade, o que estava oculto e que foi revelado pelo Evangelho é que a eleição dizia respeito ao Espírito, não à carne. Então não era uma eleição étnica, foi uma eleição espiritual. E aí, o que acontece? Todas as etnias entram nessa eleição. É por isso que nós afirmamos que há eleitos de Deus em todas as etnias, independentemente da etnia que você tenha. Você é um eleito de Deus, nós somos eleitos de Deus. Então não há mais essa relação com a carne, esse raciocínio antigo de que só os judeus eram o povo de Deus. Mais uma vez, isso era no Antigo Pacto, um raciocínio que existia, por quê? Por causa das promessas a Abraão e devido à falta de revelação. Então o Evangelho veio revelar a verdadeira realidade, que os filhos de Deus estão em todas as etnias. E nós, portanto, já nascemos sendo filhos de Deus e já no descanso, porque a graça foi estabelecida. Então, esse descanso é para o verdadeiro Israel, o Israel celeste, como eu estava dizendo. E esse descanso está à disposição do povo de Deus. Só que veja, só vive de fato esse descanso que nós estudamos na semana passada, ou seja, só vive tudo que o sábado verdadeiro coloca à nossa disposição quem conhece e obedece o Evangelho. Amados, não tem outro caminho. Então veja, o descanso ele já está à disposição. Porque, como vimos semana passada, o descanso é a graça, o sábado é a graça, o sábado é Cristo. Cristo, o Senhor Jesus, é o descanso, não é verdade? Muito bem. Todos os eleitos de Deus, cronologicamente, ou seja, do ponto de vista do tempo, eles já estão no descanso. Porque o descanso começou lá no Calvário e foi selado
no ano 70, na queda do Templo de Jerusalém, né, historicamente registrado, né? E ali sabemos que veio então o reino de Deus e tudo foi consumado, para resumir, né? Então ali no ano 70, quando o templo veio abaixo, todas as profecias se cumpriram ali. O reino de Deus veio e o novo pacto foi selado e confirmado para sempre. Então acabou aquela transição. Eu estou relembrando alguns pontos de semana passada, né? Porque houve aquela transição que nós chamamos de madrugada. Ou seja, o sétimo dia começou na cruz, foi a 0 hora, né, do sétimo dia, e houve então, entre aspas, uma madrugada. Essa madrugada foi a transição da morte e ressurreição de Jesus até a queda do templo de Jerusalém na vinda do reino de Deus. Então, na queda do templo, acabou a transição e o dia então se tornou o dia perfeito. Deixou de ser madrugada. E nós vimos ali na semana passada que Paulo cita isso, né? Olha, nós temos que acordar, daqui a pouco vai amanhecer, o dia está chegando. Nós estamos na noite. Ou seja, eles estavam na madrugada. Já era o sétimo dia? Sim. Já era a graça? Já era a graça. Jesus já havia morrido e ressuscitado. Porém, era um momento transitório. Nós não, já nascemos depois da transição. Já nascemos com o sétimo dia, com o sol a pino, né? O dia perfeito. Então, veja, uma vez que nós estamos nesse sábado já nascemos nele, há um descanso à nossa disposição. Agora, que descanso é esse? Essa é a dúvida de muitos. Irmão Cristiano, você diz que já estamos no descanso, que o sábado verdadeiro é a graça, o sétimo dia é Jesus. Jesus é o verdadeiro descanso. Amém, eu entendo isso. Mas na prática, o que é esse descanso? Então, em função dessas dúvidas que muitos irmãos têm, nós estamos trazendo uma extensão do nosso raciocínio de semana passada. Quem não assistiu, eu convido que você assista ao estudo de semana passada, gente. Vai estar aqui na descrição do vídeo, tá? Em todos os nossos vídeos tem o link do vídeo anterior, tá bom? Então é só você procurar na gravação no YouTube, você vai encontrar na descrição do vídeo o link do estudo anterior. Quem não assistiu, assista. Hoje é uma continuação, então, daquele estudo, mas é claro, mesmo que você não tenha assistido ainda, pode assistir esse estudo aqui, que você vai entendê-lo muito bem. E aí depois você assiste ao estudo passado, tá? Então vocês viram aqui em 2 de Coríntios 1:20, Paulo dizendo aos Coríntios que todas as promessas de Deus já foram cumpridas. Em todas nós já temos o sim por meio de Jesus, porque Jesus cumpriu a sua obra. Ele já consumou todas as coisas. Então em todas as promessas nós já temos o sim. Veja, o descanso foi uma promessa de Deus. Se ele foi uma promessa, por meio de Cristo já temos o sim. E aí Paulo diz, né? E por meio dele também nós temos o amém. Ou seja, a confirmação. Nós dizemos amém no caso, né? Confirmando, né, a promessa recebida. Então o Senhor prometeu descanso, Jesus se manifestou e fez esse descanso se tornar uma realidade, porque ele mesmo, Jesus, era e é e para sempre será o nosso descanso. E por meio disso, nós pronunciamos amém. E louvamos a Deus por esse descanso. Mas como eu falei agora há pouco, amado irmão, amada irmã, só vai usufruir do descanso quem conhece a verdade. Por isso que Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade os libertará. Então é por meio do conhecimento. Veja, não basta o descanso estar disponível. Você tem que conhecer essa disponibilidade. Entende? Então, a pregação do Evangelho da Graça é para isso também. Para manifestar na vida daquele irmão, daquela irmã, que ainda está dormindo no sono religioso, né? Muitos estão aí no sono religioso, dormindo, com um véu nos olhos, sem enxergar a verdade. Nós pregamos para esses irmãos acordarem para a vida, para que esses irmãos entendam que o descanso já está à disposição deles. Eles não têm que ser como os israelitas antigos, que por desobediência não entraram no descanso de Deus. É preciso conhecer o Evangelho e viver o Evangelho. Colocar o Evangelho em prática na sua vida. Tá? Então vamos entender, amados, que descanso é esse? Que consiste essa promessa? Veja, alguns se confundem, e muitos irmãos até já nos escreveram sobre isso, porque há um chamado no Evangelho, não é na lei, não é na religiosidade, é no Evangelho, há um chamado às boas obras. Sendo assim, muitos se perguntam, irmão Cristiano,
Por um lado, há um chamado nosso para praticarmos boas obras. Por outro lado, há uma promessa do descanso. No caso, essa prática das boas obras não feriria o descanso? Aí é que está. Esse pensamento, esse raciocínio e essa dúvida, ela vem justamente pelo fato da pessoa não compreender o que é a promessa do descanso. As pessoas confundem boas obras até com obras religiosas. Aí pensam, poxa, a palavra diz que tem que fazer boas obras, mas veja, amados, boas obras são uma coisa, obras religiosas são outra coisa completamente diferente. Então, de fato, nós temos um chamado às boas obras. E você vai entender que isso não fere o descanso, pelo contrário. Efésios 2 é um clássico da graça, essa passagem, né? Versículos 8 até o 10. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isto não vem de vocês, é um dom de Deus. É o que nós costumamos sempre ensinar aqui. A fé não é sua. Não é você que decidiu ter fé por livre-arbítrio. Aqui está claro, por meio da fé, só que isto não vem de vocês. Por quê? Porque a fé, na verdade, é a fé do Senhor Jesus que nos foi dada, atribuída. Perceberam? É a fé dele, não nossa. Então a fé que você vive, a fé que você exerce, é a fé do Senhor Jesus dentro de você. Então, se hoje você crê em Jesus, você crê porque ele te deu o dom da fé. Perceberam? É isso que Paulo está falando aqui. Então, vocês são salvos? Sim, mas isso não tem a ver com obras. Não foram vocês que decidiram ter fé e praticarem obras para, consequentemente, serem salvos. Não. Olha o que ele fala no 9. Não por obras. Então está muito claro. Não é por obras. E veja, sejam obras religiosas ou mesmo boas obras. A vida eterna que você, que eu, como filhos de Deus, já temos, ela não veio por obras que nós fazemos hoje. Ela já veio pela obra que Jesus fez. Percebe? E a fé que você tem nisso foi o próprio Jesus que te deu, é um dom dele. Então, a posição espiritual que nós temos hoje, ela não vem por obra alguma. As obras, então, são uma consequência. É aqui que muitos tropeçam, né? Porque as pessoas pensam que as obras é que manifestam bênçãos espirituais, as obras é que manifestam salvação. Claro que não. As boas obras são consequência de quem nós somos e do nosso chamado. Então Paulo fala, não é por obras. O que vocês têm de Deus, a salvação e todas as demais bênçãos espirituais, não é por obras, para que ninguém se glorie. Então ninguém pode se gloriar diante de Deus por meio de obras. Versículo 10. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, olha a revelação aqui, para fazermos boas obras. Então, não foi por meio delas, foi para elas. Tá claro isso aí? Em outras palavras, as obras, boas obras, não obras religiosas, as boas obras são uma consequência de quem nós somos. Se você é filho de Deus, consequentemente você tem um chamado às boas obras. Perceberam a nuance aí? Porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para elas. Então, uma coisa é ter sido por meio delas. Outra coisa diferente é ter sido para elas. Então, se você hoje tem vida eterna, salvação, você é um eleito, uma eleita de Deus, tem o selo do Espírito Santo, é guiado pelo Espírito, etc., é porque você foi eleito para as boas obras. Então, a direção do Evangelho da Graça, amados, é a prática do bem. Entende? A direção do Espírito para nós é isso, é praticarmos o bem. E veja, a prática do bem, ela não fere o descanso. Muito pelo contrário. Vamos ler aqui alguns versículos onde nós encontramos essa direção às boas obras para os filhos de Deus. Repito, essa direção é como consequência. Então, tire da sua mente que as obras causam qualquer coisa. Ah, eu vou ter no futuro a vida eterna se eu fizer isso e aquilo. E veja, amado, vamos lá. O que a religião diz? Que além das boas obras, que eles sequer se preocupam com elas, se preocupam muito pouco,
porque religião se preocupa muito mais com obras religiosas, mas eles dizem que para você ter a vida eterna, quem sabe no futuro, você tem que ter uma soma das obras, ou seja, boas obras e obras religiosas. Só que, pelo menos na minha experiência, estou falando da minha experiência pessoal, tá? Em todas as denominações que eu passei, eu nunca vi, gente, uma ênfase às boas obras. Vez ou outra havia aqui um mutirão, uma coisa ali para ajudar alguém, de vez em quando eu via isso, mas eu não via isso como um exercício constante das chamadas igrejas. Repito, a minha experiência do passado quando eu era religioso. Ah, irmão Cristiano, eu conheço aqui uma igreja católica que ajuda muitas pessoas. Ótimo, ótimo. Que bom que eles fazem isso. Só que o problema é que eles fazem pensando em agradar a Deus para serem salvos. Porque o católico pensa isso, né? Assim como muitos protestantes pensam que é salvo por boas obras e por obras religiosas. Eles pensam que são salvos se fizerem o bem e se também praticarem as obras religiosas, né? Se você participar da comunhão deles lá, que é a missa, né? Da Eucaristia, no caso, se você confessar os pecados, se você batizar o seu filho, e se você fizer isso e aquilo. Enfim, todo aquele mover religioso, né? As rezas, o terço, no caso dos protestantes, né? As campanhas, e sobe monte, e jejua, eles acham que essas coisas é que trazem a salvação e que trarão no futuro. Só que a revelação do Evangelho diz outra coisa. O Evangelho diz que, na realidade, nós já nascemos salvos, sempre salvos, porque a salvação já foi consumada. Então, as obras que fazemos são obras feitas como consequência. Então vamos observar aqui a direção do Espírito por meio do Evangelho. Observem, 2 Tessalonicenses 3,13. Quanto a vocês, irmãos, nunca se cansem de fazer o bem. Gente, olha só. O apóstolo Paulo foi o pioneiro da graça, precursor da graça. A revelação toda da graça foi dada por meio de Paulo. O Senhor Jesus, ressuscitado, revelou essa graça para Paulo no terceiro céu. E essa revelação, então, foi escrita e espalhada em suas epístolas. E pela misericórdia de Deus, esse conhecimento chegou até nós. Então, o que revela o descanso? Não é a palavra da graça? Exatamente, é a palavra da graça que revela o descanso. E vocês veem que mesmo assim Paulo fala, façam o bem. Então, as boas obras, ao contrário do que alguns pensam, elas não ferem um descanso. Na verdade, elas fazem parte dele. Elas não ferem um descanso porque é um chamado para o Filho de Deus. Então, veja, há um chamado ao descanso e há um chamado às boas obras. Nunca se canse de fazer o bem. Mas veja, gente, você não tem que pensar em fazer o bem religiosamente, como muitos católicos e protestantes fazem. Eventualmente, eles até fazem boas obras. Ajudam o próximo, distribuem alimentos, dão roupas para as pessoas. São exemplos de boas obras, né? Repito, isso é ótimo, que bom que eles fazem isso. O problema não é eles fazerem isso, o problema é o raciocínio que está por trás. Como eu falei agora há pouco, eles fazem para agradar a Deus, para que Deus os salve por meio dessas obras. E não é esse o raciocínio. Só que, repito, na minha experiência, no que eu vivi dentro da religião, eu nunca vi uma ênfase a isso. A ênfase que elas davam era para obras religiosas. Tem que jejuar, tem que pagar o preço, tem que fazer isso e aquilo, tem que guardar o sábado, tem que ser fiel dizimista, tem que colocar a roupa que nós mandamos você colocar, tem que passar o óleo e fazer a campanha, etc, etc, etc. Então havia uma ênfase grande a essas obras religiosas. Coisas advindas da lei, do Antigo Pacto, raciocínios lá do Antigo Pacto. Isso não é boas obras, não são boas obras. Essas coisas são obras religiosas, são coisas descartáveis. Gálatas 6, 9 e 10. E não nos cansemos de fazer o bem. Está vendo, gente? O mesmo apóstolo que revelou a graça ou que trouxe a revelação de Cristo, né? Da graça para a igreja, é o mesmo que incentiva a igreja a fazer o bem. Não nos cansemos de fazer o bem, pois no próprio tempo colheremos, se não desanimarmos. Então não podemos desanimar para que possamos colher o bem que plantamos. 10. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Então você tem que fazer o bem para toda a sociedade, mas a sua prioridade é o seu irmão no Senhor Jesus.
Pegou? O irmão nosso de fé é a prioridade. Mas toda a sociedade tem que ser alvo das nossas boas obras. Romanos 2,7. Ele dará vida eterna, já deu, é porque aqueles estavam antes da consumação, né? Ele dará vida eterna aos que, persistindo em fazer o bem, buscam glória, honra e a imortalidade. Veja, ele dará vida eterna, já deu, como eu disse, para aqueles que persistirem em fazer o bem. Ué, irmão Cristiano, mas aqui parece que fazer o bem é a causa, né? Parece que Paulo está dizendo que é a causa. Não, gente, é a consequência. Porque aqueles que fazem o bem, fazem porque são eleitos. E se são eleitos, logo terão a vida eterna. Você está entendendo? É porque o sistema religioso, eles têm esse costume de arrancar versículos do contexto para dizer que é por obras, ou para encaixar aquele versículo no raciocínio deles. O sistema tem essa mania. Então, se você isolar esse versículo de Romanos 7, 2,7 no caso, parece que Paulo está dizendo que é por obras. Mas, gente, o mesmo Paulo, você acabou de ler, escreveu aos Efésios que não é por obras. Então, como que ele poderia aos romanos dizer que é por obras? Percebe que isso não faz sentido nenhum? Quer dizer que para os Efésios, então, não é por obras. Para os romanos tem que ser. Qual é a lógica disso? Então, quando Paulo fala que ele dará, já deu, né, a vida eterna aos que, persistindo em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade, está se referindo aos eleitos, porque os eleitos têm esse chamado. Entende? Então, o fazer o bem aqui é consequência. Vamos ler aqui Hebreus capítulo 13, do 14 ao 21. Pois não temos aqui nenhuma cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. É o reino de Deus, né? Que já veio. Eles estavam antes, tá, gente? É sempre bom vocês raciocinarem o texto bíblico dentro dessa perspectiva do tempo. A igreja primitiva estava vivendo antes da consumação de todas as coisas. Por isso que algumas coisas vocês leem e aparece assim, está por vir, somos salvos em esperança. Entende? Então, aponta para o futuro porque para eles, naquela época, era o futuro. Tá? Só que o reino de Deus já veio. 15. Por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam seu nome. Olha o chamado, gente, para o Filho de Deus. Agora veja, irmão, que sacrifício é esse? 16. Não se esqueçam de fazer o bem. Gente, fazer o bem é um dos sacrifícios aceitáveis a Deus. Assim como o culto racional, né? O Paulo fala, apresentem os seus corpos como sacrifícios vivos, santos e agradáveis a Deus. Este é o culto racional de vocês. Então não se esqueça de fazer o bem. Fazer o bem é também um sacrifício aceitável a Deus. E de repartir com os outros o que vocês têm, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. Gente, vamos lá. Vocês têm que ter em mente que a carta aos Hebreus, o próprio nome já diz, foi uma carta direcionada a pessoas que tinham costume de cumprir a lei. Eram judeus, pessoas que criam na lei e seguiam a lei antes de crerem em Jesus. Então, o motivo dessa carta foi dissuadir os hebreus a abandonarem obras da lei. Ou seja, a carta tinha o intuito de fazê-los enxergar que a lei já estava ultrapassada, que eles não tinham que viver mais dos sacrifícios da lei. Toda a carta aos Hebreus, gente, é isso. Todo o raciocínio, você pode ler do primeiro versículo até o último. Você vai enxergar que todo o direcionamento dessa carta é para abrir os olhos dos hebreus em relação às práticas da lei. Por isso que aqui é feito esse paralelo. Olha, gente, vocês não têm mais que oferecer sacrifícios de animais. O sacrifício que vocês têm que fazer agora é fazer o bem, é oferecer culto racional. Vocês estão entendendo? É uma mudança, é uma metanoia, é um arrependimento, mudança de mente para aqueles hebreus ali. Porque eles haviam crido em Jesus, eles eram uma igreja, criam em Jesus. Porém, naturalmente, por serem hebreus, muitos carregavam em si o peso da lei, o peso da religiosidade. Então essa carta foi uma lâmpada para os olhos deles.
para eles entenderem, olha, vocês não têm que ficar preocupados com obras da lei. Não, o sacrifício de vocês é fazer o bem, é repartir o que vocês têm. Tremendo, né, gente? Perceberam? 17. Obedeçam aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso, pois isso não seria proveitoso para vocês. 18. Orem por nós. Olha o chamado a orar uns pelos outros. Alguns hoje ficam aí criticando quando a gente fala de oração, né? Gente, cuidado com essa gente. Eu quero abrir esse parêntese. Cuidado com essa gente moderninha. Eu estou chamando esse pessoal do pessoal da não graça. Porque eles estão deturpando a graça completamente. E você fala de coisas como oração, que é uma coisa que está alinhada ao Evangelho, está alinhada ao Novo Pacto. E ainda assim, as pessoas criticam. Ah, oração, que é isso? Já passou a época da oração. Aqui em nosso ministério, nós andamos pela palavra da graça revelada. Aqui nós não andamos por raciocínios inventados por homens. Então, cuidado, porque eu sei que isso vem se espalhando aí. Cuidado com o pessoal da não graça. Esse pessoal da não graça, esse pessoal praticamente está se tornando ateu. Porque não tem mais evangelho, não precisa mais de Bíblia, não existe mais Jesus, não existe graça, não existe nada. Cuidado com essa gente. Olha o que o evangelho diz. Orem por nós. Estamos certos de que temos consciência limpa e desejamos viver de maneira honrosa em tudo. Boas obras. 19. Particularmente, recomendo-lhes que orem para que eu lhes seja restituído em breve. 20. O Deus da paz, que pelo sangue da aliança eterna... Aí o pessoal da não graça diz o quê? Não tem mais aliança, acabou. Mas, irmão, é eterna. Não, veja bem, a palavra eterna significa um período de tempo. Aí eles começam a distorcer, né? E tem gente seguindo esses picaretas aí. Eu espero que vocês que acompanham o nosso trabalho não caiam nessas ladainhas. Aliança eterna. A palavra eterna no grego é a palavra aionios. Significa algo que não tem começo e nem fim. Irmão Cristiano, mas a graça não teve um começo? Sim, aqui na terra. Porque Jesus estabeleceu a graça aqui na terra ao morrer na cruz e ressuscitar. Mas por que ela não teve começo? Porque ela foi prometida antes dos tempos eternos. Não foi o que Paulo disse? Ou seja, foi na eternidade. Eternidade é isso. Não tem começo e, principalmente, não tem fim. Então, o pessoal da não graça diz que não existe aliança mais. Negócio de aliança da graça acabou. A palavra de Deus diz que a aliança da graça é eterna. Literalmente eterna. Acordem com isso. Cuidado com isso. O Deus da paz, que pelo sangue da aliança eterna trouxe de volta dentre os mortos a nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas. 21. Os aperfeiçoou em todo o bem. Perceberam o chamado aqui? Os hebreus, naturalmente, tinham aquela preocupação em cumprir a lei. Aí, o que a carta está dizendo? Não, vocês não têm que cumprir lei, vocês têm que fazer o bem. Então vocês têm que orar, crescer e pedir a Deus que os aperfeiçoe em todo o bem. Eu oro por isso. Vocês estão entendendo? Os aperfeiçoe em todo o bem. Porque é esse sacrifício que Deus quer, não é cumprimento de lei. Entenderam o intuito aqui, né? Para fazer a vontade dele. Qual é a vontade de Deus? Fazer o bem. E opere em nós o que lhe é agradável, mediante Jesus Cristo, a quem seja a glória para todo sempre. Aí vem o cara do sistema da não graça, olha só esse povo, e diz que não existe mais Jesus. Perceberam, né? Vocês que estão acreditando em Jesus, não existe mais negócio de Jesus. O que o texto bíblico... Veja, não é o raciocínio do irmão cristiano. É isso que eu quero que vocês entendam. Aqui, em nosso ministério, nós não trabalhamos com raciocínios nossos, humanos.
É fundamento bíblico. Que Deus os aperfeiçoe em todo o bem para fazerem a vontade dele e opere em nós o que lhe é agradável, mediante Jesus Cristo, a quem seja a glória para todo sempre, para todo sempre, para todo sempre. Amém. Amados, fiquem sempre com o texto bíblico, sempre com o texto bíblico. Não deem ouvidos a fábulas de homens. Não deem ouvidos. Sempre a palavra. Tanto que a desculpa desses picaretas é o quê? Bíblia não serve para nada mais. A Bíblia é só um livro histórico. Tem gente caindo nisso aí, né? Bom, fecha parênteses, né? 2 Tessalonicenses 2, do 15 ao 17. Portanto, irmãos, permaneçam firmes e apeguem-se às tradições que lhes foram ensinadas. As tradições aqui não são tradições religiosas. O Paulo está falando do evangelho, da graça. Porque ele havia ensinado a graça para a igreja. Então a graça deveria ser a tradição que eles deveriam seguir a partir daquele momento, tá? Portanto, irmãos, permaneçam firmes e apeguem-se às tradições que lhes foram ensinadas, quer de viva voz, ou seja, presencialmente, quer por carta nossa. Então Paulo já tinha ensinado o evangelho, então eles tinham que seguir o evangelho como tradição, não tradição religiosa passada. Estão entendendo? 16. Que o próprio Senhor Jesus Cristo e Deus nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, 17, dê ânimo aos seus corações e os fortaleça, olha só, para fazerem sempre o bem. Perceberam, amados, que isso é um chamado? Tanto em atos quanto em palavras. Fazer o bem em tudo. Amado, você pode fazer o bem em atitudes. Deus te coloca para ajudar uma pessoa, você ajuda. Entende? Fazer o bem. Ajudar o próximo. Uma coisa mínima que seja. Um copo com água que você dá para alguém. Perceberam? É isso que Deus quer de nós. Não são obras religiosas, é fazer o bem em tudo, em atos e em palavras. Porque, veja, amado, com a sua boca você também pode amaldiçoar alguém. Você pode entristecer o coração de alguém, magoar uma pessoa pela boca. A palavra diz que o poder da vida e da morte está na língua. Você está entendendo? Então a língua pode destruir a vida de alguém. Então o seu bem tem que ser feito por atos e palavras. Palavras sempre boas. Atitudes mínimas que sejam. Amados, olha, eu me lembrei de uma coisa agora, eu vou relatar para vocês. No bairro em que nós moramos, eu e minha esposa, meus pais também, está havendo um problema grande de água. Faltando água direto, está uma confusão no nosso bairro em função disso. As pessoas reclamando, etc, etc. Nesses dias, uma pessoa veio até a casa da minha mãe e pediu um pouco de água. E veja, estava faltando água, né? Fica vindo e voltando, quando vem fraca, aquela coisa toda, né? Então minha mãe tem pequenos reservatórios, né? Até porque ela cuida de alguns animaizinhos, né? E tudo mais, não precisa de muita água. E aí minha mãe foi e deu. Ela falou, olha, também estou sem água na caixa, eu estou com água só nesses reservatórios, mas eu vou te dar. Minha mãe foi e deu um balde, porque a pessoa não tinha água para cozinhar. Olha o nível da coisa. Tá? Poxa, dona Eni, eu estou sem água para cozinhar, não sei o que fazer. A minha mãe foi e deu. Sabe o que essa pessoa falou? Que ela foi em uma chamada igreja. Tá? Eu vou falar. Uma igreja Assembleia de Deus. Que é perto da casa dela. Pedir um balde com água. Sabe o que o obreiro falou? Não posso dar porque pode faltar aqui. Pegou? Mas domingo tá lá. Balabalaia, ribalaia. Perceberam? Aí domingo tá lá. Bate palma e ribalaia. E lê a Bíblia. Eu louvo a Deus. A pessoa bate no portão da chamada igreja. E o cara nega um balde com água. Ah, irmão Cristiano, mas não são todos. Tudo bem. Eu estou falando de uma experiência que minha mãe presenciou e me contou. E ela ficou estarrecida. Porque o pessoal dessa igreja, gente, tem uma aparência de santarrão. Muitos, não todos, mas muitos andam com o nariz em pé. Passam perto de você, nem te cumprimentam.
Porque eles são muito religiosos, vocês sabem, né? São muito fervorosos, então nós somos do mundo, né? Olha só como que esse povo é. E eu não duvido que isso aconteça muito por aí em outras chamadas igrejas. Porque muitas dessas fazem o bem, entre aspas, só para se mostrar. Então uma pessoa precisando de um balde de água para cozinhar, para ter comida em casa. A chamada igreja nega. Mas a minha mãe, apesar de ter pouco, ela cedeu. Perceberam? É isso. Isso é o sistema religioso, gente. 1 Timóteo 6, 17 e 18. Ordene aos que são ricos no presente mundo que não sejam arrogantes, nem ponham sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que de tudo nos provê ricamente para a nossa satisfação. Olha só. Deus quer sim a nossa satisfação. 18. Ordene-lhes que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos para repartir. Perceberam o chamado, abençoado irmão, abençoada irmã? O chamado que o povo de Deus tem para fazer o bem, para dar um copo com água a quem está com sede, para orar por aqueles que precisam de oração. Oração também é fazer o bem. Para você trazer uma palavra de ânimo para quem precisa. Você acabou de ler comigo, fazer o bem em atos e palavras. Então Deus, muitas vezes, coloca pessoas no seu caminho para você fazer o bem. Até para uma palavra que você dá para alguém, um abraço que você dá em alguém. Você restaura as emoções de uma pessoa, a fé de uma pessoa com uma palavra. Isso é fazer o bem. Entre outras muitas coisas. Então veja, as boas obras não ferem o descanso. Por quê? Porque o descanso consiste em descansar de obras religiosas. Descansar das obras da lei. E isso desde a época de Jesus manifestado como carne. Lembrando que Jesus nasceu debaixo da lei. E ele viveu debaixo da lei. Ainda assim, o chamado de Jesus era que o povo abandonasse o jugo dos escribas e fariseus, os doutores da lei. Então, o descanso é isso, basicamente é isso. Irmão Cristiano, o que é o descanso para nós na prática, em nosso dia a dia, nessa vida terrena? O descanso aqui é descansar da religião. Fazer boas obras não fere o descanso. Fazer boas obras é algo muito bom para quem recebe a sua boa obra e para você que pratica. Porque você vai colher, você acabou de ler. Paulo fala, vamos fazer enquanto podemos para que colhamos, se não desanimarmos. Então as boas obras são benefício para você e para quem recebe a sua boa ação. Agora, o descanso é em relação às obras religiosas. Mateus 11, 28 até o 30. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. É o que vimos semana passada. Jesus é o descanso. Percebeu? Jesus é o verdadeiro Shabat. Jesus é o verdadeiro sábado, o sétimo dia. Ele é a graça. 29 e 30. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para as suas almas. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Agora eu pergunto, e o jugo contrário? E o fardo contrário, que não era leve? E o jugo contrário, o que não era suave, qual era? Lucas 11, 45 e 46. Um dos peritos da lei, doutores da lei em outras versões, lhe respondeu, mestre, quando dizes estas coisas, insultas também a nós. Olha só a preocupação do cara, né? Ô Jesus, você está nos insultando. Você está falando contra as nossas regras. Você está falando contra as nossas religiões. Olha o que Jesus falou. 46. Quanto a vocês, peritos da lei, disse Jesus, ai de vocês também, porque sobrecarregam os homens com fardos que dificilmente eles podem carregar. Do que Jesus estava falando?
obras da lei, mandamentos da lei. O fardo deles era pesadíssimo. Mas o de Jesus era o quê? Era leve. Percebeu o que é o descanso? Jesus falou, vocês estão sobrecarregados. Estão cheios de mandamentos de homens. Cumprindo lei, cumprindo tudo isso aí. Está pesado demais nos ombros de vocês. É um fardo dificílimo. Mas eu apresento para vocês o meu fardo. Ele é leve. O meu jugo, ele é suave. Perceberam do que ele estava falando? Quanto a vocês, peritos na lei, disse Jesus, ai de vocês também, porque sobrecarregam os homens com fardos que dificilmente eles podem carregar, e vocês mesmos não levantam nem um dedo para ajudá-los. Isso aqui é um retrato não só daquele sistema religioso na época de Jesus, mas é um retrato do sistema de hoje. Porque muitos desses mandamentos, essas invencionices modernas que os homens criaram para as pessoas seguirem, muitos não seguem o que eles mesmos pregam. Muitos não seguem. Então coloca o peso no ombro do povo para manter o povo preso. Né? Então o povo fica ali pesado, carregando aquele peso, aquele fardo que machuca. Obras da lei. Vocês estão entendendo o que é o descanso? O descanso em relação à religião. Não é deixar de fazer boas obras. Não é deixar de ser útil para as pessoas. É deixar de ser religioso, religiosa. Hebreus 4, do 1 ao 11. Lembrando, a carta aos Hebreus foi escrita para abrir os olhos do povo quanto a isso. Olha, vocês têm que fazer o bem. Este é o sacrifício que Deus quer. Nós acabamos de ler agora há pouco, na carta aos Hebreus também, não foi? Então, essa é a ideia. Vocês não têm que ser religiosos. Esse fardo já caiu. Visto que nos foi deixada a promessa de entrarmos no descanso de Deus. Temamos que algum de vocês pensem que tenham falhado. 2. Pois as boas novas foram pregadas também a nós, como também a eles. Eles aqui são ou eram os israelitas no passado, que receberam a promessa do descanso, mas não creram, né? Mas a mensagem que eles ouviram de nada lhes valeu, pois não foi acompanhada de fé por aqueles que a ouviram. Então eles ouviram, mas não creram. E um detalhe, né? Eles viram Moisés realizar vários e vários milagres ali. Coisas extraordinárias que Deus fazia. No entanto, não creram. 3. Pois nós, os que cremos, pegou? É que entramos naquele descanso. Então aqui, gente, o texto bíblico está dizendo o seguinte, vocês que hoje estão no Evangelho, estão crendo em Jesus, esse chamado é para vocês. Os israelitas não entraram no descanso, aqueles lá que não creram. Mas nós que cremos, entramos. Então aqui o raciocínio é esse, né? Está usando aquela experiência dos israelitas antigos para trazer essa realidade para o povo naquela época e até para nós hoje, eu diria. Porque nós que cremos, entramos no descanso, nós hoje em dia. Por isso que eu falei no início, aqueles que não creem no verdadeiro evangelho não foram libertos e não usufruem do descanso que já está disponível. Perceberam? Tem que crer no evangelho verdadeiro. Pois nós, os que cremos, é que entramos naquele descanso prometido. Conforme Deus disse, assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso, embora as suas obras estivessem concluídas desde a criação do mundo. Ou seja, o descanso já estava à disposição. Mas só entra quem crê, e só crê quem ouve o evangelho. Percebe? 4. Pois em certo lugar ele falou sobre o sétimo dia, nestas palavras, no sétimo dia Deus descansou de toda a obra que realizara. Como vimos semana passada, esse descanso foi um descanso profético. Não é que Deus precisava literalmente descansar. Era um descanso profético que apontava para Cristo e para a graça. 5 e 6. De novo, e na passagem citada há pouco diz, jamais entrarão no meu descanso. Entretanto, resta entrarem alguns naquele descanso. E aqueles a quem anteriormente as boas novas foram pregadas, não entraram por causa da desobediência. Então eles não obedeceram, não creram, então não entraram. 7.
Por isso Deus estabelece outra vez um determinado dia, chamando-o de hoje. Ou seja, a oportunidade está aberta para entrar no descanso, né? Ao declarar muito tempo depois, por meio de Davi, de acordo com o que fora dito antes, se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. É um chamado para eles ali, meus irmãos. Creiam em Cristo e na graça. Vocês não precisam de obras da lei. Vocês têm que fazer o bem, isso sim. Este é o sacrifício que Deus quer. Então vocês estão ouvindo o Evangelho? Então fiquem no Evangelho. Esse é o chamado. Não é ser religioso. Vocês foram religiosos antes de conhecer a graça. Entende? Esse é o intuito aqui desse texto. Trazendo para a nossa realidade, serve também para os irmãos que estão na religião hoje. Irmãos que estão na religião, no sistema religioso, no sistema denominacional. Vocês têm que se libertar disso. Porque enquanto vocês estão no sistema denominacional, cumprindo obras criadas por homens, mandamentos advindos da lei ou inspirados na lei, vocês nunca vão entrar no descanso. E nem vão fazer as boas obras necessárias. Porque essas chamadas igrejas sequer enfatizam isso. Eles negam até água para quem precisa de água. Vocês querem o que mais? Perceberam, né? 8 e 9. Porque se Josué lhes tivesse dado descanso, aqueles israelitas antigos, né, Deus não teria falado posteriormente a respeito de um outro dia. Assim, ainda resta um descanso sabático para o povo de Deus. Esse descanso é Jesus. Não foi o que ele falou? Em mim vocês encontrarão descanso. Então, o descanso sabático, o 7º dia, é Cristo. Esse descanso está à disposição do povo de Deus, mas é só para quem crê na verdade do Evangelho. 10. Pois todo aquele que entra no descanso de Deus também descansa das suas obras. Obras religiosas. Não são boas obras. Eu quero deixar isso bem claro. Vou repetir. As boas obras não ferem um descanso. Elas são um chamado para os eleitos. Só que elas não têm que ser feitas por obrigação. Elas são feitas por chamado, por tendência, com alegria. Quando você faz o bem para alguém, seja por palavra, seja por ação, você faz com alegria. Então não é algo pesado, não é algo que vai tirar o seu descanso, pelo contrário. Entende? Então, quando fala aqui de descansar das suas obras, como Deus havia descansado, é em relação à religião, gente. Pois todo aquele que entra no descanso, ou seja, aquele que crê no Evangelho, também descansa. Amados, é uma consequência imediata. A pessoa, quando tem revelação da graça na sua vida, imediatamente ela abandona obras da lei. Por quê? Porque ela entra no descanso prometido. Assim como Deus descansou das suas. 11. Portanto, ofereçamos-nos para entrar nesse descanso. Ou seja, creiam no Evangelho, abandonem obras da lei. É isso que está sendo falado aqui. Para que ninguém venha a cair, segundo aquele exemplo da desobediência. Ou seja, segundo os israelitas antigos, que não creram no que Deus fez, não creram na promessa. Entende? Muitos estão hoje, assim como esses hebreus aqui, mas eu tenho certeza que essa palavra aqui retirou aqueles hebreus daquela condição. Há muitos hoje nessa condição. Não entram no descanso, apesar de o descanso estar consumado, está disponível, mas não entram. Por quê? Porque vivem seguindo homens. Não seguem o Evangelho, não têm revelação e nem querem muitas vezes. Muitas vezes vamos falar, não, isso aí é heresia, isso é coisa do diabo, isso é isso e aquilo. E ficam presos nos jejuns, sacrifícios, santa ceia, dízimos, roupa, e sobe monte, passa óleo, faz campanha, e lambe o pó da terra, anda de joelho no pó, ajoelha no milho, e come a Eucaristia, sabe? E joga água benta na cabeça, e confessa o pecado. As pessoas vivem envolvidas com isso, nesse desespero, e medo de perder salvação, medo de diabo, medo de Deus pesar a mão, e se não frequentar a igreja vai perder salvação, e isso e aquilo. É uma vida de medo, de angústia, de incertezas. Irmão, você é salvo? Não, não tem como dizer que sou salvo, porque, sei lá, amanhã eu posso cometer um pecado, eu vou perder minha salvação. Se eu deixar de ser fiel dizimista, eu vou perder. Se eu deixar de usar a roupa que o pastor mandou usar, vou perder. E eu pergunto, você descansa onde? Percebe?
Onde que isso é o descanso? Não. Isso é aborrecimento. Isso é falta de paz. É o que a religião faz. Eles dizem pregar a paz. Venha para cá que você vai ter uma vida boa. Vai ter paz. Paz nada, é só desespero. É diabo para todo lado. É Deus furioso para todo lado. É antigo pacto para todo lado. E sacrifica para todo lado. Isso não é descanso. Então a promessa do descanso consiste nisso. Em você se libertar do sistema religioso e você viver em boas obras. Só que fazer boas obras sem peso, sem obrigatoriedade, sem aquele desespero, tem que fazer para ser salvo. Não, faz porque você já é. Faz sempre que Deus lhe der a oportunidade. Está entendendo o ponto? Esse é o nosso chamado. E eu quero, antes de encerrar, ressaltar uma coisa importante. O descanso também tem a ver com você descansar com circunstâncias da vida. O descanso faz parte disso também. Descansar de obras religiosas e descansar em relação a todas as demandas do mundo. Temos que descansar. Eu encerro com Hebreus 4:16. Veja o chamado para aqueles irmãos. Assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça. Pegou o contexto? Entendeu o que é entrar no descanso? É você entrar no trono da graça, se aproximar dele, né? Ou seja, você adotar na sua vida a direção da graça de Deus, não a direção religiosa. Esse é o descanso que foi prometido e que hoje pode ser exercido e vivido por quem crê. Você que hoje é um religioso ainda, meu irmão, e está me ouvindo agora, entenda, o seu chamado é abandonar esse sistema denominacional religioso e viver em boas obras e viver a vontade de Deus, viver o evangelho da graça. Esse é o verdadeiro descanso. Assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Esse é o chamado. A graça está à nossa disposição, mas só vive a graça, o descanso, quem conhece o Evangelho. Por isso aqui nós louvamos a Deus e louvaremos para sempre pela revelação do Evangelho da Graça que nos libertou do sistema religioso e nos fez descansar de verdade definitivamente. Louvado seja o nosso Senhor por isso.